Todo mundo acha que dirigir nos Estados Unidos é super fácil. Todo mundo acha que é só pegar o carro e sair dirigindo e ninguém te explica direito como é que é. Tá curioso? Fica até o final que nós vamos falar tudo sobre como é dirigir nos Estados Unidos. O de casa. Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. Estamos de volta com expectativas e realidades de viver fora do Brasil. E hoje vamos falar de como é dirigir nos Estados Unidos. Vamos explorar histórias, curiosidades e perspectivas de quem vive fora do Brasil. Então, puxa a cadeira, pega o pão de queijo, que o O de Casa está começando. E já que está começando um novo episódio, já clica no sininho, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, manda para todo mundo que mora no Brasil e quer saber mais sobre morar fora, ou para quem mora aqui, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar do mundo e queira saber um pouquinho mais como é que é viver aqui nos Estados Unidos e conhecer outros brasileiros mundo afora através do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre expectativas e realidades de dirigir nos Estados Unidos. Eu fiz uma live recente que eu falei sobre a minha experiência de viajar de Minnesota para Carolina do Norte e já tinha falado que queria vir aqui contar como é, né, dirigir nos Estados Unidos, sobre regras, sobre o que é diferente, o que é comum em relação ao Brasil. E aí depois da live eu recebi muitos comentários e muitos pedidos e resolvi antecipar esse episódio. Então vem comigo que tá especial. Para você que já é old caser, para você que está chegando agora, nós sempre começamos o episódio trazendo uma música brasileira que inspira o convidado. Como o nosso convidado hoje é você aí do outro lado, né? Que vai aqui compartilhar comigo, saber das questões, saber como é dirigir, saber todas as dúvidas e curiosidades. Eu trouxe para vocês uma música que é uma memória de infância que eu tenho, que quando eu era criança e a gente ia sair de férias, eu sempre ouvia essa música no rádio, porque sim, gente, era um tempo que não tinha Spotify, não tinha YouTube, era rádio mesmo. Claro, essa música era sucesso na época, por isso que a gente sempre ouvia, mas para mim sempre coincidia com quando a gente ia viajar. Então a gente já falava, ia viajar, ligava o rádio para tava tocando essa música, que é Dois Passos do Paraíso com a Blitz, lembra? Estou a 2 passos do paraíso. Pois é, essa música que vai nos embalar hoje, tudo a ver, né? Dirigir, estou a 2 passos do paraíso, sei lá. Gente, e por que é importante a gente falar sobre isso? Porque muitas pessoas podem falar, que bobagem, dirigir é dirigir, você pega o carro, dirige, segue as regras. Sim, é isso. Mas aqui nos Estados Unidos tem muita diferença, né? Não muita, mas assim, tem alguns pontos de atenção e tem algumas curiosidades. Tem coisas que acontecem nos Estados Unidos que não acontecem no Brasil e vice-versa, e tem coisas que só acontecem aqui. Então, por isso que eu achei importante trazer, porque se a pessoa tiver com a intenção de, né, vir para os Estados Unidos, essa parte ela já vai entender que não é tão difícil assim. Ou será que é? Não sei. Qual que é a sua expectativa sobre dirigir nos Estados Unidos? Vamos lá. Depois eu quero comparar com a realidade. Talvez você pense assim, numa estrada perfeita, sem buracos, toda limpa e nova, um carro confortável, ar livre, música tocando ao fundo, aquela sensação de liberdade. Foi essa a imagem que você fez? Essa é a minha imagem de expectativa de dirigir aqui nos Estados Unidos. Mas bora para a realidade? O primeiro tópico que eu vou trazer é sobre o fato de tirar carteira nos Estados Unidos. Como que funciona tirar carteira nos Estados Unidos? Funciona da seguinte forma. Primeiro, que diferente do Brasil, nos Estados Unidos, a carteira de motorista ela não é válida em todo o território nacional. No Brasil, sim, né? Eu morava em Minas, mas minha carteira de motorista era válida para todos os estados do Brasil. Aqui nos Estados Unidos, cada estado tem a sua própria legislação
e cada estado tem a sua carteira de motorista. Então, se você se muda de um estado para o outro, você vai ter que tirar a carteira de motorista. Aí, gente, tem gente que vai falar assim, ah, mas eu moro anos e não tirei, ah, mas não sei o quê. Gente, existem casos e casos. O comum, a regra, é você tirar a carteira de motorista para o estado onde você está morando. Essa é a regra. E, inclusive, eu tenho uma amiga que mora em Iowa e veio morar em Minnesota durante um tempo. Ela ficou aqui quase 2 anos. E ela sempre falava, nossa, preciso tirar minha carteira de motorista. E aí eu falava, como assim? Você não já dirige? Ela, sim, mas no meu estado. Aí é que eu fui entender. Cada estado tem a sua carteira de motorista, certo? E como que funciona tirar a carteira? Bom, e aqui eu vou contar para vocês como foi a minha experiência. Então eu vim para cá, eu já dirigia no Brasil, eu já tinha carteira de motorista no Brasil. E eu tinha, quando eu vim a turismo, eu vim com eu tirei no Detran, né, de Minas Gerais, eu tirei uma autorização para dirigir internacionalmente, que deve ser juntada com a sua carteira de motorista, para caso você for parado fora do Brasil. Porém, aqui no estado de Minnesota, não faz diferença, eles não aceitam essa permissão internacional para dirigir. Então, enquanto eu era turista, estava tudo certo, mas eu decidi morar e tive que tirar minha carteira. Então, como que funciona? Você entra no site do Departamento de Trânsito, preenche um formulário, e aí você coloca o seu endereço, aí você agenda a sua legislação. Bom, até aí igual no Brasil, né? Aí você agenda, chega lá no Departamento de Trânsito, tem uma sala de computadores com fone de ouvido, não é permitido celular, não é permitido, né, nenhuma coisa desse tipo. E aí você senta no computador, que a pessoa quando te recebe, ela te orienta, olha, você vai sentar no computador número tal, você senta no computador e faz a sua prova. Ela não tem tempo estipulado, mas você só pode, são 40 perguntas e você pode errar 8. Feita essa legislação, que, diga-se de passagem, eu não passei de primeira, você vai para o teste de rua. Então, como que funciona? Eu fui aprovada, essa prova de legislação, ela é gratuita. A não ser que você tente durante 3 vezes e não passe. E foi o meu caso, gente. Eu passei na 4ª vez que eu tentei. E aí eu paguei $10. Então, depois da 3ª tentativa, a partir da 4ª, você paga $10 por tentativa. Até aí, tudo bem. Quando você chega para fazer essa legislação, quando a pessoa te recebe, né, no guichê e te indica o computador, ela já pede para você ficar assim, parado numa pilastra e ela tira uma foto. Essa foto já vai ser usada na sua carteira caso você passe. Então, segura aí. Foi lá, fiz a legislação, passei. Aí você volta no site de novo do departamento, agenda o seu exame de rua. Aí você agenda o seu exame de rua. Detalhe, o exame de rua você vai com o seu carro, tá? Porque aqui nos Estados Unidos não precisa fazer autoescola. Você faz se você não tirou carteira ainda, ou você quer aprender e não tem ninguém para te ensinar, você pode tirar dessa forma. Pode fazer dessa forma, mas não é obrigatório. Então, como eu também já tinha carteira, eu não ia fazer aula de autoescola. E aí, fui lá, marquei. Eu tenho que ir no meu carro, tá certo? Só que eu não posso chegar no departamento de trânsito para fazer o exame de rua dirigindo meu carro. Porque, concorda? Eu não tenho carteira. E não é permitido mesmo, gente. Se você chegar lá dirigindo seu carro, eles não vão permitir que você faça o exame. Então, eu fui como uma pessoa dirigindo meu carro, aí você chega no estacionamento do lugar, tem os lugares próprios para carros que vão prestar o exame. Então, você estaciona no lugar marcado, vem o inspetor, meio que tira, né, a pessoa que te trouxe do carro e você vai dirigir. Não é muita burocracia nessa parte, nem é muito demorado. Você dá uma volta no quarteirão, eles pedem para fazer ali uma baliza que tem um cone no Brasil e outro na China, então não é tão difícil de você fazer essa baliza. Depois ele entra em algum estacionamento e pede para você fazer a baliza de ré. Até aí tudo bem, certo?
É tudo também basicamente igual no Brasil. Aí, quando você termina o exame e você passou, ele te fala as coisas que ele marcou, por que que ele marcou, o que que deu errado, o que que tá certo, e ali ele vai escrever se você tá aprovado ou não. Você estando aprovado, você vai pegar esse papel, um papel mesmo, que ele anota ali, risca de próprio punho. E aí sim, você vai pessoalmente no departamento de trânsito, vai falar: olha, passei no exame de rua, quero pegar minha carteira. Aí, nesse momento, você vai pagar uma taxa, que eu não lembro direito na minha época, mas foi em torno de 40, 50 dólares. E ali mesmo, quando você está pagando a taxa e ele está providenciando as coisas, no guichê de pagamento, vai ter um equipamento de fazer exame de vista. Então você vai, ele pede, você põe o queixo lá, aquele exame de vista normal, gente, que a gente já conhece, mas faz ali no departamento de trânsito. E ali ele também já marca no seu papel que você passou no exame de vista, já vem um papel carimbado que você passou no exame de vista, e ele te entrega uma carteira provisória. Lembra que você tirou uma foto lá quando foi fazer legislação? Então, nessa hora, ele já te entrega uma carteira provisória, ele já imprime ali. E aí, com essa carteira provisória, você vai poder dirigir, né? Com esse documento falando que você passou. Então, se você for parado pela polícia, você tem a carteira provisória mais o documento falando que você foi aprovado. E aí você recebe a sua carteira definitiva pelos correios. Aqui a maioria das coisas funciona pelos correios. Agora, gente, isso eu tô falando do ponto de vista meu, adulta, que já tenho carteira em outro país. Para quem chega aqui e, por exemplo, já tem carteira em outro estado, o processo é um pouco diferente. Então, você não faz a legislação, né? E não faz o exame de rua. Na verdade, você vai fazer só aquela parte do exame de vista. Então, você vai no departamento de trânsito com a sua carteira, né? Do outro estado. E aí, você paga uma taxa, faz o exame de vista e aí ele faz a troca, como se fosse a troca. E aí, você também recebe em casa a sua carteira de motorista do estado que você tá. Né? Então, como eu falei, cada estado tem a sua carteira de motorista. Outra coisa que eu acho interessante é que o adolescente com 15 anos, ele já pode tirar carteira de motorista. Como que funciona? Em alguns casos, o próprio departamento de trânsito vai nas escolas, né? E faz meio que aquela sessão onde todo mundo pode ir lá fazer o exame. Mas, normalmente, você pode ir fazer o exame, faz a legislação, faz o exame de rua, né? E aí, passando, você também vai ter uma carteira provisória. Porém, no caso da pessoa menor de idade, com 15 anos você tira essa carteira. É uma carteira de dirigir provisória. Porém, você não pode dirigir sozinho. Você tem que dirigir com um adulto habilitado sentado ao seu lado. Só desse jeito, gente. Passou um ano da carteira provisória, aí o adolescente com 16 anos já pode tirar a carteira de motorista oficial. Mas um detalhe que eu fiquei sabendo recentemente. Esse adolescente de 16 anos, até os 18 anos, ele não pode dirigir com crianças no carro. Ele só pode dirigir com menor de idade depois dos 18 anos. Então, recapitulando, aos 16 ele tira uma carteira provisória, não pode dirigir sozinho, só com um acompanhante habilitado. Aos 16 ele já pega a carteira definitiva, mas não pode dirigir com crianças no carro ou menores de 18 anos. E a partir dos 18 anos, aí sim, ele já pode dirigir normalmente, como um adulto. É assim que funciona. Interessante, né? Pois é isso. Bom, o segundo tópico que eu acho muito interessante são as leis de trânsito, né? Então vamos lá. O que é diferente, o que é igual no Brasil? Gente, placa de pare é placa de pare. Mas seja sincero, no Brasil, às vezes, a gente usa como dê a preferência, né? Aqui não. Aqui a placa de pare você tem que parar. Você para o carro e depois arranca e vai. Não tem essa de diminuir a velocidade, não. Você tem que parar. Beleza, você vai falar assim, mas no Brasil também é assim. Mas no Brasil a gente usualmente não faz isso. Aqui você tem que fazer. E aí mais pra frente eu vou explicar pra vocês a questão da polícia e vocês vão entender por que eu tô falando isso. Outra coisa que é bem diferente é que aqui num cruzamento, por exemplo, existem cruzamentos que têm placas de pare em todas as pontas, que chama four-way stop.
Então, por exemplo, você está num cruzamento aqui, ó, todos os cantos tem uma placa de pare. E aí, como que eu sei quem que vai primeiro? Essa é uma pegadinha, né? Mas quem vai primeiro, gente, é quem para primeiro na placa de pare. Então, por exemplo, eu tô indo aqui na minha mão e tá vindo um carro deste lado. Se eu cheguei na placa de pare antes, eu é que sigo. Aí ele para e aí ele segue. Entendeu? Então, se os dois chegarem praticamente juntos, existe uma troca de olhar para saber quem chegou primeiro. E aqui, gente, isso funciona. Ninguém passa na frente de ninguém. Ninguém para e não olha ou não presta atenção. Não, você para e você olha se você foi o primeiro a parar, se não foi o primeiro, e cada um segue a sua rotina e dá tudo certo. Outra coisa interessante que tem aqui, e isso não tem no Brasil. No Brasil, às vezes, a gente até pode fazer isso, mas não é regulamentado. Aqui é. Você está num sinal vermelho, você pode virar à sua direita, mesmo que o sinal esteja fechado para você. Sabia disso? Exatamente. Só que é o seguinte, claro, né, gente? Você vai chegar e vai ver se a via está livre. Se a via está livre, você vai entrar. Mas existe também uma placa que fala, não vire se o sinal estiver vermelho. Aí, óbvio, né? Se o sinal está vermelho e tem a placa falando não vire no sinal vermelho, essa regra não funciona. Outra coisa que eu acho interessante que também não tem no Brasil é virar à esquerda. A esquerda aqui, ela é diferente da esquerda livre. Então, por exemplo, você está parada num sinal, o sinal está fechado para você, você não pode seguir para frente. Mas tem um sinal com uma setinha para virar à esquerda. E aí, mesmo que o sinal esteja fechado, se a setinha está mostrando que você pode ir para a esquerda. É muito interessante, porque às vezes você está indo e tem um carro vindo na sua direção. Porém, o sinal fechou para os dois lados. Então, você não pode ir, nem o cara pode vir, né? Só que o sinal de virar à esquerda abriu. Então, você vem de encontro com a pessoa e ela vira para cá e você vira para cá. É assim, no início dá um pouco de medo, sabe? Mas essa é a regra. É real e funciona. Agora, o que sempre funciona aqui, que eu vejo que no Brasil nem sempre, é a faixa de pedestre. A faixa de pedestre aqui, você tem que parar, gente. O pedestre aqui, ele é prioridade. Você não vê pedestre saindo correndo, atravessando a rua, correndo com medo do carro passar por cima dele. Aqui não existe isso. Aqui, a gente até brinca, né, que, nossa, no Brasil isso não acontece. Talvez as pessoas podem falar que, mas no Brasil também é assim. As pessoas aqui às vezes não seguem a lei, né? Mas aqui, a gente vai falar um pouquinho ali mais para frente de novo, mas como as multas aqui são muito altas, ninguém aqui corre o risco, sabe? Então, a lei é essa, as pessoas vão fazer. Eu até tenho um amigo que fala assim, mas às vezes a gente segue a regra porque a gente é imigrante. E até provar que focinho de porco não é tomada, a gente prefere seguir a regra. Então, no Brasil, a gente é brasileiro, a gente faz, não tem fiscalização, enfim. Eu não acho que é por isso. Eu acho que é pelo próximo tópico que eu vou falar aqui que vocês vão entender por que as pessoas aqui seguem a regra. E aí, o último tópico, né, sobre sinais de trânsito é sobre o limite de velocidade. Porque aqui, realmente, o limite de velocidade, gente, ele é seguido. Você não vê ninguém freando, sabe? Não existe isso. Todo mundo vai andar no limite daquela via e ponto e fim. Não tem discussão. E aí, por quê? Próximo tópico é a polícia. Aqui, gente, a fiscalização, ela acontece. Então, as pessoas não ultrapassam o sinal vermelho, as pessoas não quase atropelam os pedestres, ou as pessoas andam na velocidade, não é porque elas são boazinhas, ou porque é todo mundo muito educado. É porque aqui a polícia, literalmente, ela está escondida atrás do poste. Você está dirigindo, de repente, você vê um carro de polícia atrás de você. Gente, viu um carro de polícia atrás de você, já saiba que ele está, se a sirene estiver desligada, ele já está buscando a placa do seu carro e procurando saber de você para aí sim te pedir ou não para parar. Isso é muito comum acontecer, mas você só vai parar o carro se a sirene começar a funcionar. Então, se tem um carro de polícia atrás de você com a sirene desligada, só fica atento. Mas se a sirene é ligada, na hora você tem que parar. E assim, gente, é parar no primeiro lugar que você achar.
Não é no acostamento, não, é na própria pista. Você para, encosta o carro e ele vai encostar atrás de você. Aconteceu 2 vezes comigo. Uma vez eu estava voltando de uma festa de madrugada, e aí eu tava com o GPS, e a gente vai falar disso mais pra frente, e aí eu fui mudar uma coisa no GPS e meio que o carro deu uma bambeadinha, mas assim, coisa boba, sabe? Na hora, a polícia veio atrás de mim, aí ele perguntou, não, é rotina e tal, pra onde você tá indo e tal, não sei o quê, e aí eu pedi desculpa, e ele falou, não, tá tudo certo, só presta atenção na via. Falei, tá bom. E uma outra vez foi porque tinha nevado muito e estava tendo gelo no chão. E a gente sabe, também vou falar mais para frente, que na hora que você freia no gelo, o carro não para. E aí eu fui, eu estava dirigindo, o sinal estava amarelo e eu fiquei com medo de frear e passei. E aí o sinal ficou vermelho. Meu azar, tinha um carro de polícia no sinal perpendicular. Na hora ele veio atrás de mim, me parou e me perguntou por que que eu ultrapassei. Eu falei, eu fiquei com medo de frear e o carro não parar. E aí ele falou, seu carro tá com problema? Eu falei, não. Ele falou, então, você tinha que ter parado. Eu falei, não, o senhor tem razão, eu tinha que ter parado, me desculpa. Aí ele pegou meus documentos, né, olhou, porque o seguro de carro aqui, gente, é obrigatório, você não pode dirigir sem o seguro do carro. Aí ele conferiu tudo, conferiu se o carro tava, né, em perfeitas condições e fez pra mim um warning, que é um... Presta atenção, menina. Em mineirês é presta atenção. Se eu te pegar de novo cometendo a mesma infração, aí você vai pagar uma multa dobrada. Estamos combinados? Eu falei, estamos combinados. Ou seja, não ultrapasse o sinal vermelho. Então, como eu comecei falando, né? Por que as pessoas seguem as regras aqui? Não é porque são perfeitas ou nada disso. É porque sabe que tem fiscalização. E se a polícia parar, é caro. Então, ninguém quer correr o risco, entende? Então, por isso que as pessoas meio que seguem a lei, seguem as regras aqui. Então, isso funciona. Agora, gente, tem uma coisa aqui que é chamada Move Over Law. Sabe o que é isso? Isso é uma instrução que é dada por lei, que toda vez que você vê um carro parado, ou no acostamento ou na pista, você tem que trocar de faixa. Você não pode ir na faixa que é próxima àquele carro que está parado. Então, por exemplo, você está andando na primeira faixa, tem 2 faixas mais para trás, tá? Você está aqui. E aí você viu um carro que está parado, ou que a polícia parou o carro, ou tem um acidente, você não pode continuar nessa faixa, você tem que mudar de faixa. Ou seja, você tem que dar um espaço de uma faixa entre o trânsito e o carro que está parado. Isso é lei, também pode dar multa, então as pessoas seguem a risca. Então, se você estiver andando aqui na sua faixa, que é a mais à direita, né? E perceber que não tem ninguém na sua frente, já fica atento que possivelmente tem algum carro parado e as pessoas mudaram de faixa. Claro que vai ter hora que o trânsito pode estar muito complexo, né, muito cheio, e você não consiga mudar de faixa, mas aí você tem que reduzir muito a velocidade e passar, porque senão esse policial, se for o caso, ele vai atrás de você. Outra coisa, gente, que acontece aqui, que no início me dava um pouco de taquicardia, né, é o ônibus escolar. O ônibus escolar aqui é igual pedestre, ele tem prioridade. Então, se você vê um ônibus, né, escolar na sua frente, já fica prestando atenção. Porque se ele parar para pegar passageiro, né, pegar as crianças da escola, você tem que parar seu carro. Então funciona assim, você está dirigindo, tem um ônibus escolar na sua frente. Ele vai piscar as luzinhas, se ele piscar, não ultrapassa. Não ultrapassa, gente, isso é multa também. Então você para o seu carro, porque ele vai parar, né, para pegar as crianças, você para e espera. Ele vai descer um braço assim, sabe? Para fechar a via com uma placa escrito pare. Então, quem tá atrás do ônibus tem que parar. As crianças vão subir, ele vai subir essa alavanca, né? E aí vai seguir. E aí, a partir do momento que ele segue, você pode seguir. Mas jamais ultrapassar. Agora, uma outra coisa interessante é que se você estiver dirigindo e vem um ônibus escolar na sua direção contrária, né? Você está numa mão aqui, vem um ônibus escolar na sua direção contrária e também for parar, você tem que parar. Você não pode seguir enquanto o ônibus escolar estiver parado. Andou na via, viu um ônibus escolar parado na sua mão contrária? Pare, você não pode seguir. É o mesmo processo.
Por quê? Porque pode estar vindo criança do outro lado da rua para entrar no ônibus. Então isso também é lei, você tem que parar. Não existe você ultrapassar ou passar por um ônibus escolar nessas condições. Diferente, né? Aí aqui a gente vai entrar na estrutura das estradas. Como eu já falei lá no outro episódio, né, da minha experiência de dirigir pelos Estados Unidos, dirigir em estrada, as estradas aqui, elas são muito bem organizadas, muito bem sinalizadas, são largas, a maioria, que não seja, tirando avenidas dentro da cidade, que tem até 2 vias, todas as outras tem 3 ou 4 faixas, sabe? Então, são muito largas. Não tem moto, né? Muito raro ter moto. Aqui no meu estado, inclusive, é mais raro ainda, porque como a gente tem neve a maioria do ano, não tem como andar de moto, né? Então, assim, nesse tempo que eu tô aqui, eu devo ter visto, acho que eu vi uma moto que passou pelos carros, mas mesmo assim não era moto pequena. E são motos grandes, sabe? Motos de 2, 3 pessoas, triciclos, né? Ou motos mesmo, mas são grandes. Então, elas andam na via como carro, elas não andam como moto entre os carros, sabe? Então isso facilita muito. E caminhões também, que cada caminhão tem a sua faixa, então assim, é bem tranquilo dirigir aqui. Até agora estamos indo bem, né? E outro ponto também que eu acho interessante, gente, é que aqui o GPS, ele é obrigatório. Obrigatório. Para mim, que não sou daqui, não conheço tudo, né? Não sei ainda me deslocar, eu uso o GPS por questões óbvias. Mas mesmo quem nasceu aqui, quem mora aqui há muito tempo, usa GPS, por quê? E aí, de novo, né, eu tô falando do estado de Minnesota. Na época do inverno, tem muitas tempestades de neve, tem muitas chuvas. Quando termina a época de neve, né, a gente fala que ou tá nevando ou tá tendo obra na cidade. Porque aí vem toda a questão de recapear, né, as vias por conta da neve que estragou o asfalto. Então tem muita obra. Então, independente disso, é importante e quase na minha cabeça obrigatório usar o GPS, porque ele vai te desviar desses pontos, né? Então é super importante você ter GPS, senão você fica perdido. E uma coisa que é interessante aqui é que se você errou uma saída para ir em algum lugar, a sinalização é tão boa, gente, que você não gasta mais que 2 minutos para voltar para o seu percurso normal, sabe? Então, não é... Eu tô falando de BH, né? BH, se você errou uma entrada para um bairro, minha filha, você vai andar meia hora para poder voltar, né? Aqui não. Aqui você errou uma entrada, logo, logo vai ter outro lugar para você fazer o retorno. Então, assim, super tranquilo se você perdeu uma saída. Então, assim, realmente a sinalização aqui, ela funciona muito bem. Aí a gente vai falar do clima, né? Que eu falei do inverno. Bom, eu já fiz um episódio aqui também que eu falei como é dirigir na neve. Então, se você não viu ainda, vai lá nos perrengues que eu conto essa história. É muito complicado dirigir na neve, mas a gente tem carros facilitados, então isso ajuda de certa forma, né? E tem algumas coisas interessantes. Além do GPS, né, que vai te guiar na época de neve, a gente tem 2 coisas que a gente tem que... Aliás, 3 coisas que a gente tem que ter no carro na época da neve. Uma delas é tipo uma vassoura. Ele é uma vassoura de um lado e do outro lado ele é um equipamento que ele raspa o gelo no vidro. Então, primeiro você limpa a neve, né, com a parte fofa da neve, você tira com a vassoura. E com o outro lado você quebra o gelo que está ali no para-brisa ou nos vidros, né, do passageiro, do motorista. Outra coisa interessante é que, gente, você mora num lugar que faz menos 30 graus, vai congelar. Então congela também a água do carro. Então existe um líquido que ele é azul, que ele chama anticongelante, né? E você coloca ali no limpador de para-brisa, né? Onde sai a água do limpador de para-brisa, para não congelar. Então, aquela água que sai para limpar o para-brisa, ela não congela. E tem um outro também dispositivo, que é um líquidozinho, que você pode jogar ou no vidro do carro ou na própria porta, porque dependendo da temperatura, né? De tão frio que tá, a sua porta do carro congela. Você não consegue abrir a porta do carro, gente. Isso é real, é real. Mesmo carro automático, você às vezes não consegue abrir a porta do porta-mala. Então você coloca lá esse produto, né? E aí ele facilita e você abre a porta. Então, assim, são algumas coisas que acontecem aqui quando você dirige nesse clima diferente, né? E claro,
coisas que você não faz na época que está nevando é frear bruscamente. Então, na época de neve, as pessoas andam com mais cautela. Eu, pessoalmente, se eu estou dirigindo, eu estou vendo que o sinal está verde, eu fico naquela expectativa assim, tem quanto tempo que esse sinal está verde? Ele vai fechar. Então, eu já vou reduzindo a velocidade para não ter que frear em cima, porque frear não vai me parar, gente. Na época da neve, não para. E se parar, você meio que... em Minas, a gente fala que rabeia o carro, né? E aí você pode bater. Então, você vai freando aos poucos. Então, se eu vejo um sinal amarelo, então, aí que eu vou freando bem devagar até chegar. Porque se deixar para frear em cima, não freia. E aqui tem uma coisa que acontece, que é o black ice, né? Que é aquela camada de gelo que você não vê. E o carro, gente, desliza. Mas desliza assim, ó. Ele vai parar na hora que ele bater em algum lugar, infelizmente. Então, isso também existem sinalizações, né, que mostram que naquele lugar tem propensão a isso acontecer, né, ou a época do ano está propícia. Então, tem todos esses alarmes, né, que a gente vê nas estradas, as sinalizações, e também com o tempo você vai entendendo que é assim que você tem que dirigir, né. Então, são as adaptações que a gente tem que fazer quando a gente está dirigindo em outro país. E aí, tem alguns detalhes, né? Além disso tudo que eu já falei, tem outros detalhes que acabam confundindo a gente. Por exemplo, aqui não é quilômetro por hora, aqui é milhas por hora. E aí eu vou deixar aqui para vocês, porque eu fico assim, eu às vezes dirijo a 60, 70 milhas por hora. Aí eu fico, nossa, eu tô dirigindo devagar, né? Ou tô dirigindo tranquilo, né? Para uma estrada, eu tô dirigindo a 70. Não, gente, se você faz a conversão, olha aí quanto que é isso em quilômetros por hora. Então, isso meio que buga a cabeça da gente, sabe? Mas é uma coisa também que a gente vai aprendendo. Eu, na verdade, ainda não sei. Eu sei que milhas por hora é um pouco mais que 1 quilômetro, sabe? Mas no dia a dia, eu não faço muito essa conta. Mas é uma coisa muito interessante da gente perceber e a gente só vai entender isso na hora que tá... morando fora, né? Usando a milha ao invés do quilômetro. E até para a gente saber a quanto tempo de distância fica um lugar do outro, aqui as pessoas falam em milhas. Eu costumo falar em minutos. Então eu pego ali o GPS e olho, eu estou a 30 minutos da sua casa. As pessoas já falam, eu estou a 20 milhas da sua casa, sabe? É até interessante. E claro, os carros aqui são automáticos, né? Não que não existam carros manuais, mas é muito mais comum você ter um carro automático. É comum, é muito comum. E o posto de gasolina que você, que se serve, né? É o tal do self-service. E aí você que faz, você que abastece o seu carro, né? Então isso é muito interessante também. E aí vamos falar de transporte público, né? Porque aqui, sim, tem transporte público, mas é muito diferente do Brasil, gente. No Brasil você vê várias linhas de ônibus, aqui você não vê várias linhas de ônibus. Mas, por exemplo, se eu perguntar para um americano, aqui não tem transporte público, né? Ele vai falar, tem, claro que tem. Tem, gente, mas não é uma coisa que, pelo menos para quem mora nas periferias, né? Você usa muito mais carro do que ônibus. Então, quem mora mais para os centros da cidade, claro que vai usar mais ônibus, mas quem mora mais na periferia tem que ter carro, porque senão você passa muito aperto. Então, assim, são esses pequenos detalhes que são, no fundo, algumas diferenças técnicas, mas também tem diferenças culturais, né, que a gente vê. Então, a forma com que a gente se adapta ou reage a essas novas regras também fala muito da gente, né? Porque a gente pensa assim, mas no Brasil eu faço isso. Mas aqui você pode até fazer, mas aí você vai ter outras consequências que talvez você não teria no Brasil, né? Então é isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado e que é por isso que eu queria fazer esse vídeo, que eu acho que faz toda a diferença, sabe? Então assim, se eu for trazer um resumão, a maior diferença não está nas estradas, não está nas leis, ela está no comportamento. Porque dirigir nos Estados Unidos não é difícil, mas você tem que ter atenção, percepção e adaptação também, né? Isso tudo aí que a gente falou. Então, você pode ser um motorista experiente, principalmente no Brasil ou em outro lugar, mas isso vale para qualquer lugar, né, gente? Você muda para um outro lugar, você vai seguir as regras daquele lugar. Então, obviamente, você tem que se adaptar às novas leis, né? E aí, depois de tudo isso que eu falei,
tudo isso que eu expliquei sobre dirigir nos Estados Unidos, você acha que a realidade é melhor ou pior do que a sua expectativa? Me conta aí, eu quero saber, gente, conta aí pra mim. E eu vou deixar aqui uma imagem que mostra exatamente qual que é a minha realidade em relação à expectativa que eu tinha de dirigir. Bom, estamos encaminhando então para o final do episódio. Eu realmente queria vir aqui para falar sobre isso, porque depois que você passa anos dirigindo aqui, isso tudo que eu falei parece um monte de bobagem. Mas para quem chega, gente, é muito importante ter esse tipo de conteúdo, sabe? Esse tipo de informação. Que, claro, dependendo das pessoas que você conhece, as pessoas vão também te orientar. Mas também tem sempre aquelas pessoas que vão fazer gracinha com a sua cara, né? Falar, e aí, você já deslizou muito na neve? E aí, quantas vezes você foi parado pela polícia, sabe? E aí, você não parou atrás do ônibus escolar? Então, assim, é legal a gente entender um pouquinho como funciona, né? Então, antes de finalizar, eu queria vir trazer mais essa dica que eu acho que o mais importante é você conhecer um pouco das leis daquele lugar que você está, né? As leis de trânsito. Não fazer uma comparação direta com o Brasil, porque é totalmente diferente, né? Assim, a cabeça é diferente, a lei aqui é diferente, a fiscalização aqui é diferente. Então, por mais que você tenha experiência, você tem que estar atento nessas particularidades, vamos assim dizer, né? E claro, se você tiver a oportunidade de ter alguém para te treinar antes de você sair sozinho, é legal para você pegar confiança. Comigo isso aconteceu, com muita gente não foi necessário, mas cada um é cada um, né, gente? Para mim funcionou e eu gostei, eu tive esse privilégio, então para mim foi bom, mas eu sei que nem para, né, não é todo mundo que vai ter esse privilégio. Mas se você não tiver, que você siga, assim, prestando atenção, pesquisando mesmo, né? E claro, se você for tirar carteira, você vai ter que estudar isso. Então, você vai ficar a par do que é possível e do que não é, né? E agora, partindo para a nossa querida pergunta final, né? Que todo mundo já me viu responder, mas hoje eu vou responder diferente, eu prometo. Que é, morar fora e dirigir nos Estados Unidos me tornou mais ou menos brasileira? Então, eu acho que eu já falei isso antes, essa é uma pergunta que não é fácil de responder, tá, gente? As pessoas se enganam, acham que é só sim ou não. Mas eu penso o seguinte, dirigir nos Estados Unidos me tornou mais conhecedora da cultura e mais inserida na cultura americana. Neste momento e neste estado que eu tô, né? Porque pode ser que eu vá para um outro estado e vou ter outras experiências. Mas não me tornou menos brasileira, mas eu tenho certeza que eu vou dirigir diferente no Brasil. Agora, não sei se isso também vai ser bom, né? No mais, é isso. Muito obrigada a você, a audiência, que esteve aqui comigo até o final, que fez companhia para mim, né? Muito obrigada por você estar aqui. Essa é uma iniciativa da comunidade brasileira para a comunidade brasileira, estando ou não fora do Brasil. São assuntos relevantes. Então, se você chegou até o fim desse episódio, comenta aqui, hashtag dirigir nos Estados Unidos. Pode escrever só EUA, dirigir nos EUA, combinado? E fica aqui o meu agradecimento. Os episódios do O de Casa vão ao ar todo domingo e uma vez ao mês, no último domingo do mês, nós temos uma live. Então se inscreva no canal, já receba a notificação. Fique com a gente, comenta, compartilha, manda para aquele brasileiro que está no Brasil e quer sair de lá, quer conhecer os Estados Unidos, manda para aquela pessoa que tem curiosidades com outras culturas e manda para aquele brasileiro que está fora do Brasil também, para ele se conectar com a gente. Às vezes ele vem aqui contar a história dele também, né? A gente quer ouvir todos os brasileiros mundo afora. E assim, é com muito prazer que eu faço esse podcast para vocês. Então, mais uma vez, obrigada, fique conosco. E o O de Casa vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal! O de Casa!